Em quadra, ex-jogadores do Basquete Estoril. Um time que construiu uma história de sucesso em Matão na década de 80. O nome foi batizado pelo então prefeito da época, Laerte José Taralo Mendes, inspirado em um time de Portugal. Era o começo de uma fase marcante no esporte matonense. O Estoril na época era igual uma família matonense, entendeu? Quem vinha, toda vez que tinha jogo do Estoril, o ginásio lotava. Era uma confraternização entre os amigos assistindo o jogo de basquete, onde a gente defendia Matão com muita honra. Eu acho que esse aí era o objetivo nosso, né? Representar bem a cidade de Matão. Foram muitas conquistas. Sem dúvida, a gente, desde quando subimos para a divisão especial em 1980, não caímos mais. Então ficamos 8 anos na divisão especial, onde veio vários jogadores da seleção brasileira aqui, veio times famosos na época como o Sírio, que tinha acabado de ser campeão mundial, Monte Líbano, Franca, Rio Claro e outros times melhores, né? Então, na época da divisão especial era 20 times, caía 2. Então, desde quando a gente subiu, nunca caímos. A gente sempre tinha aquela regularidade, né? De manter entre os 10, entre os 12. E assim a gente fazia uns bons campeonatos. Marcelo era armador do time. Na lembrança, muitas histórias para contar. Momentos que ficam para a vida toda. Tem uma história bacana aqui, que nós tínhamos um massagista, o Teia, que é famoso em Matão. E havia assim, um jogador nosso, até acho que foi o nosso querido Goiano, caiu. E nós estávamos ganhando um jogo ou perdendo, não me lembro muito bem. E ele entrou na quadra e esse jogador ficou deitado e ele voltou devagar. Devagar, e o pessoal, Teia, vamos, a gente estava perdendo o jogo, a gente ia correr atrás do resultado, vamos Teia, vamos, ele disse, estou fazendo cera, né? Então no basquete não existe cera, para quem sabe, isso não existe, então foi muito, uma passagem muito legal e também para que isso possa, que a gente fique na nossa lembrança e todo mundo tem essa lembrança do Estoril com umas coisas, passagens boas aí para o Matão. Os amigos e ex-companheiros de quadra até tentam, mas a habilidade de hoje não é a mesma dos velhos tempos. Adriano, desde os 13 anos, já disputava pela categoria adulta. O ala pivô do Estoril conta que o time foi um marco em sua vida e até mesmo na formação como atleta. Para mim foi uma satisfação enorme. Primeiro, porque nós tínhamos o espelho, como a gente começou a jogar bem cedo. Então, com 8 anos, o Estoril já existia. Eu tinha 8 anos de idade. Comecei a jogar basquete, foi quando o Goiano veio para cá, para estruturar o time. Então, nós tínhamos um espelho que era a equipe adulta. E a gente sempre treinava, desde mirim, pré-mirim, infanto juvenil até juvenil. Então, tinha todas as categorias de base aqui em Matão, do Estoril. E nós éramos competitivos no interior de São Paulo todo. E para mim foi uma honra, e quando eu tinha 13 anos eu já comecei a jogar no adulto, apesar de pouca idade, mas já tinha uma experiência, por quê? Porque existia um espelho que era o pessoal que era técnico nosso, que era o Marcelo, o Marinho, o Goiano, o Hugo, né? E então era uma satisfação enorme a gente poder jogar no adulto, eu com 13 anos de idade. E eu joguei, a gente jogou abertos, regionais, fomos campeão dos regionais aqui em 88, que nem adulto, acho que só tinha o Léo, o Goiano e o Marinho, o resto éramos nós, que nós éramos juvenis na época, que era o Fefé, o Lilico, o Moisés, então, e era aqui que era. Nós tínhamos uma base muito boa, tanto pelos técnicos que a gente tinha, quando nós éramos menores, e tinha uma referência que era o adulto. Então foi muito interessante, foi um dos melhores, e eu adoro basquete até hoje. Eu sei que o basquete hoje é muito diferente de antigamente, hoje o dinheiro fala muito alto, hoje é muito caro você manter uma equipe desde na A2, do Paulista. O Basquete Estoril disputou a divisão especial do Campeonato Paulista e foi nessa competição que ganhou notoriedade. O time durou 9 anos e terminou por questões políticas, como explica Goiano. Infelizmente, acabou pela política, né, cara? Então tem muita divergência, assim. Tinha pessoas que não gostavam do Estoril, né? Então isso fez com que acabou com o Estoril na época, sabe? Era, bem dizer, inveja, cara, de tudo que a gente representava Matão, né? Então tinha muita gente que
não aceitava que a gente jogava aqui, todo mundo de fora, praticamente. A gente tinha aqui, dentro da cidade aqui, a gente tinha o Marcelo, tinha o Marinho, tinha o Adrianão. Então a gente está formando uma base para subir justamente com o pessoal de Matão. O pessoal não entendia desse lado. Então achava que a gente, o pessoal de fora, estava só passando tempo aqui. Então não era isso. A gente treinava, se dedicava muito nos treinos para representar bem a cidade. O Estoril chegou ao fim, mas a tradição do basquete na cidade não. Hoje, Matão segue se destacando com sua equipe. Aqui nós temos uma geração no basquete. O Léo é filho do goiano e hoje representa muito bem o time do basquete de Matão. Meu pai sempre foi um grande espelho, né, para mim, e tanto como pessoa como um jogador de basquete. E é filho de peixe, peixinho é, né? Acaba sempre seguindo o que o pai fez antigamente, né? E eu tenho uma paixão enorme pelo basquete. Basquete eu jogo desde os 14 anos, já tive vários professores. Comecei com o Mar, com o Moisés, com o Coelho. Não tive a oportunidade de ser atleta do meu pai, que foi professor das escolinhas, né? Mas ele, sem dúvidas, é o grande cara responsável por tudo isso aí.